Bom, nosso querido Tim e a vice-diretora Verdugo começam a comentar sobre esses sinais de radiação, algo que o Tim acha que provavelmente não deve ser só uma coincidência, porque também parece ser algo como se fosse um sinal, um chamado, né? Esses picos de radiação estão começando a emanar por tudo que é lado, mas aquele sinal específico ali parece ter uma espécie de, sei lá, algo a mais, sabe? Enquanto isso, paralelamente a isso, nosso querido Kentaro começa a conversar com o seu papai Hiroshi, personagem esse que eu criei um puta ranço, porque nossa senhora, que cara desgraçado. Mas enfim, ele dá seus motivos e tudo mais, mas eu caguei. Enfim, ele então reencontra a mãe de Kentaro, explica a situação e tudo mais, e sim, partir o coração dessa senhorazinha tão querida é mais um crime desse desgraçado chamado Hiroshi. Enfim, o casamento deles pelo jeito não vai muito bem, né? Porque, porra, pelo amor de Deus, Hiroshi, eu sei, você abandonou sua família para seguir o legado dos seus pais, finalmente acreditou nele, quer provar que os seus pais tinham razão, principalmente o seu pai que morreu tentando provar a teoria da Terra Oca, dos monstros e tudo mais. Eu sei que agora você quer seguir esse caminho, mas porra, cara, 2 mulheres, irmão, porra, aí tu é foda, né, cara? Pelo amor de Deus, cara. Enfim, desculpa, desabafo. Enquanto o nosso querido Hiroshi tá ali pensando e tudo mais, ele acaba recebendo o nosso querido Tim. Não esse Tim. Esse Tim, isso. O Tim da Monarch. Enfim, ele recebe o Tim da Monarch. E aí eles começam a discutir sobre essa questão de sinais que estão sendo mandados na Terra Oca, não, né? Do Exis Mundi, né? Que eu vou comentar mais pra frente o que se trata. Enfim, o Tim estabelece então a ideia de eles fazerem uma parceria com a Apex, que tem tecnologia que possa ajudar eles então a encontrar Kate, Mei e também o nosso querido Lee Shaw. Keiko, nossa querida cientista selvagem do Exis Mundi aí, encontra a nossa querida Mei, que no momento ela não sabe quem é ela, obviamente, né? Mas a Mei então encontra a sua avó de 50 e poucos anos atrás e olha só que loucura, a véia tá com a mesma aparência que ela tinha desde que ela caiu nesse mundo. Como isso é possível? É porque esse mundo tem uma questão temporal toda bugada que eu vou explicar um pouco mais pra frente. É foda porque depois eles se encontram com o Lee Shaw e a Mei e a Kate se encontram e tudo mais, mas é mais foda realmente o encontro entre o Lee e a Keiko. E cara, o choque que a Keiko tem com essa questão de ela ter ficado todos aqueles anos ali, seu marido morreu, ficou loucão, o seu filho tá crescido, virou um bobaião, e o Lee também ficou velho, tá ligado? Ele ficou preso por um tempo e voltou, ficou velho, foi pra um asilo, né? A Kate e a Mei ali se abraçam e tudo mais, rola um momento lá, pará, mas foda-se, caguei, eu não sei, cara, eu meio que tô cagando pra esses personagens aí nesses últimos episódios, enfim, foda-se, enfim. Mas voltando pro que realmente importa, cara, pô, toda a relação, o reencontro da Keiko com o Lee nesse episódio é realmente uma das melhores coisas desse episódio, eu acho que é uma das melhores coisas dessa série. Cara, eu realmente me apeguei muito ao trio dos anos 50, né, mais do que o trio de 2015, tá ligado? Enfim, ela também leva eles até o seu acampamento, um acampamento bem modesto, né, pra alguém que tava 57 dias no Exis Mundi. Que Exis Mundi basicamente não é a Terra Oca, eu já vi muita gente confusa em relação a isso. Ela meio que explica nesse episódio, mais ou menos, né? Mas o Exis Mundi é basicamente uma camada antes da Terra Oca e depois da superfície. Então ele fica ali no meio, bem naquela inversão magnética lá que a gente viu em Godzilla vs Kong. Vou explicar isso em outro vídeo. Enfim, eles então têm um plano para escapar dali. Acontece que a nossa querida Keiko encontra aquele emissor de raios gama que o Lee deixou pra trás quando ele tava lá, né? Depois que o Ion Drago abriu o portal e o Lee foi sugado. Não só o emissor de raios gama tá ali, como a cápsula em que levou a equipe do Lee para o Exis Mundi. A Keiko arrastou ali para o seu acampamento e eles têm a ideia de utilizar ele para escapar. Vai dar certo? Pois é. Só tem uma maneira de saber, que é tentando. Enfim, eles arrastam o troço lá para próximo dos locais de portais e tudo mais. E aí a Keiko meio que fica ressentida de se realmente ela quer voltar, porque, né, o tempo que ela vai voltar não é o mesmo tempo que ela viveu e tudo mais. Só que a Kate convence dela ao contrário, ela aceita então participar da missão de retorno à superfície. Tudo parece estar dando certo, eles estão hahaha, ho, porém dá uma merda no fio lá fora e o nosso querido Lee decide ir lá consertar.
o emissor começa a atrair um titã e atrai então o Ion Dragon. O Ion Dragon aparece, quase come o fofó deles, porém, adivinha só quem chega lá para resgatar eles? Sim, nosso querido e amado Godzilla, que chega numa puta entrada triunfal muito foda. E cara, é um belíssimo visual. Eu sou apaixonado por esse visual, na minha opinião. O ápice do visual do Godzilla Legendary foi aí, cara. Realmente é o meu visual favorito e eu não mudo de opinião não, cara. O meu visual favorito é isso aí, tá ligado? E cara, essa cena é muito irada, mas sim, ele foi meio que atraído pelo emissor de raios gama, pelo que eu entendi, né? Só que daí ele invade o território ali do Ion Dragon e tudo mais, e bom, na maior ignorância ele decide ir lá espancar o coitado, porque, bom, não tem bem que uma desculpa, pra ajudar os humanos e também pra, né, salvar o dia, enfim. Mas, tirando essa parte, cara, é foda pra caralho essa entrada e é uma cena irada pra caralho. O Godzilla atravessando ali o portal do Axis Mundi, pronto pra soltar o sarrafo no Ion Dragon. E como nosso querido amigo Deadpool diria na situação como essa... Vai lá, pega ele, Tigrão! Vai rolar uma puta briga de computação gráfica! Se continuar a gritar desse jeito, sabe o que eu te faço? O quê? Te agarro pela cabeça! E rola mesmo, cara. Rola uma briga muito louca e muito insana. É o Ion Dragon sendo massacrado pelo Godzilla. E o nosso querido Li Shao tava ali fora. O Godzilla desmembra o bicho na ignorância. É uma cena belíssima, cara. É uma luta foda pra caralho. Que durou bem pouquinho, né? Por o Godzilla estar próximo do portal, o portal começa a se abrir. E também começa a absorver a cápsula junto com as garotas. Mas o Lee fica pra fora. E aí, meus amigos, rola um momento trágico pra cacete. Que eu juro que eu não queria que acontecesse. Mas aconteceu. Nosso querido Li Shao fica de pendurado e decide se sacrificar para que Keiko e sua neta, e a amiga da neta dela, vão para a superfície e ele decide se soltar. É isso aí, meus amigos. F para Li Shao, nosso grande amado amigo. Li Shao é um personagem, cara, realmente, eu me apeguei muito a esse personagem, eu gosto muito do Kurt Russell, e o filho dele mandou muito bem na interpretação, então talvez seja por isso mesmo. Confesso que eu não acho que ele morreu, eu acho que esse não foi o final da história dele. O cara sobreviveu a muitas outras coisas piores do que isso. Mas, sei lá, cara, eu não sei se eu gostei, se esse foi o final dele, eu não sei se eu achei... Talvez foi legal, mas, sei lá, eu acho que ele não morreu. Enquanto isso, nossas queridas mulheres vão parar para a superfície numa base ultra tecnológica. E sim, meus amigos, um aparelho que a gente vê ali no canto, uma coisa meio redonda disparando ali, feixe de luz, que eu não faço ideia do que está acontecendo. Mas pelo jeito, alguém estava premeditando que eles apareceriam ali. E esse alguém é nosso querido Hiroshi, que encontra a Keiko, né? E, cara, rola um momento muito foda e muito emocionante. E, cara, é loucura. Imagina você encontrar seu filho 50 e poucos anos depois, ligado? É loucura mesmo. Porém, não é só o Hiroshi e o Kentaro que estão ali, não, junto com a Monarch. Na verdade, não é nem a Monarch. Quem que tá ali é a Apex. A gente vê graças a essa mulher que a gente viu no último episódio lá, que era a história da Mei lá e tudo mais. E sim, eles se aliaram a Apex e junto com os dados e a matemática louca lá do Hiroshi, eles meio que decifraram aonde e quando a Keiko, a Kate e a Mei iam spawnar ali, né, dos portais da Terra Oca. E sim, cara, eles vão parar na base da Apex. E não só isso, é nos revelado que essa base da Apex é na Ilha da Caveira e eles estão no ano de 2017, porque o tempo, né, funciona diferente no Axis Mundi. Então, aquelas horas lá que eles passaram no Axis Mundi, rolou 2 anos na superfície, cara. Então, sim, eles voltam no ano de 2017 na Ilha da Caveira, na base da Apex. E adivinha quem tá lá do lado de fora no meio da tempestade? Sim, Kong. A gente tem o Kong aparecendo no final da série e acabou. É mais ou menos isso. Esse foi o final. O final é mostrando que agora vamos acompanhar o lado da Apex da história, que tá na Ilha da Caveira e tá rolando tempestade e tá rolando o Kong, né? O Kong aparecendo. É uma aparição meio louca, mas meio que eu já sabia que isso ia acontecer, né? Tinha uns rumores falando sobre isso. Mas foi legal ver o Mamako, apesar de que ele não faz muita coisa, tá ligado? Só que eu fico me perguntando uma coisa, será que esse momento aí que estamos vendo é um momento que está rolando aquela super tempestade que destrói a Ilha da Caveira, ou é só uma tempestade padrão da ilha? Porque se isso está acontecendo, se essa tempestade lá do Ghidorah,
isso é uma quebra do que aconteceu nos quadrinhos do Kong, né? Porque nos quadrinhos do Kong é dito que isso rola em 2020 e poucos, né? Não em 2017, né? Então, né? Ou isso é só uma tempestade padrão, normal da ilha, que sempre tá tendo tempestade? Enfim, eu não sei. Foi um final meio aberto, né? Mas bem aberto, na verdade. Se eu fosse chutar, e se tivesse uma segunda temporada, provavelmente vai ter, provavelmente vamos acompanhar então a Keiko ajudando a Apex, né? Ou a Monarch, sei lá, a entender mais sobre o Exos Mundi e a Terra Oca, para eles tentarem resgatar o Li Shao. Provavelmente vai estar vivo, né? O cara ficou com o emissor de raios gama, né? Apesar da cápsula ter ido para a superfície, né? Ele ficou com o emissor de raios gama. Talvez ele use isso para mandar um chamado, né? Para atrair eles lá para o Exos Mundi, né? E talvez a segunda temporada seja mais sobre essa questão da Apex, ver sobre a Apex e a origem dela, a formação dela, que a gente teve um pouco disso aqui nessa série. Eu sabia que a Apex seria um gancho para a segunda temporada. E acabou sendo bem isso mesmo, cara. E esse foi o final da série, tá ligado? Então, estamos na Ilha da Caveira agora, então provavelmente isso vai ser uma exploração mais da ilha. E talvez a próxima temporada tenha um foco mais no Kong ao invés de Godzilla, né? Então, vamos ver como é que isso vai funcionar, né? Se eu curti o final, cara, eu não sei se eu curti muito, cara. Sei lá. Vamos lá. Eu não senti que isso foi uma conclusão da história. Ok, vamos dizer que eles quiseram deixar tudo aberto, meio que sem resolver direito, pra uma segunda temporada. Então a continuação da história vai ser na segunda temporada. Ok, isso é interessante, mas de certa forma, se eu, por exemplo, eu não quisesse mais ver a série, né, eu meio que ficaria com a história aberta, né? Tipo, você pode sim deixar uma abertura para a segunda temporada, mas de uma maneira que você feche a primeira temporada bem feitinha, pra você, tipo, dizer que a história da primeira temporada tá feita, mas ainda tem uma possibilidade pra segunda, certo? Alguns arcos foram fechados, mas, porra, a história, ela não teve uma conclusão, sabe? O que aconteceu com aqueles picos de raios gama, sabe? Não tínhamos resposta de nada. O que aconteceu com o Will Dragon lá das Filipinas, tá ligado? O que aconteceu com a Monarch, tá ligado? E por que a Apex tá na Ilha da Caveira, tá ligado? Tipo, a gente não tem nada disso, tá ligado? Quem tá na Ilha da Caveira é a Monarch, tá ligado? Então, tipo, sabe? Talvez sejam questões que vão ser respondidas, obviamente, na segunda temporada. Mas se não for, cara, tá ligado? Então, sei lá, eu não curti muito, sabe? Foi legal, a batalha final foi legal, mas a conclusão da história poderia ter sido melhor, na minha opinião. Pode ser só o meu lado crítico chato, mas sei lá. Monarch Legacy of Monsters foi uma série que realmente teve altos e baixos. Eu acho que foi uma jornada interessante. Acho que foi a primeira série que a gente acompanhou, assim, maratonou aqui no canal, com esse formato de vídeos aí separados, né? Analisando episódio por episódio, comentando episódio por episódio. E realmente eu fico feliz que vocês tenham sugerido esse tipo de formato, e eu curti fazer esse tipo de análise aqui episódio por episódio, e talvez eu pretendo fazer mais com as futuras séries e projetos aí que virem no futuro. Mas comentando sobre a série em si, cara, Monarch foi uma série assim que eu confesso que eu estava animado, mas tinha alguns medos, né? Mas vamos lá, realmente é uma história interessante, né? O núcleo de 2015, né, dos personagens de 2015 não são muito interessantes. Na verdade, eles até começam interessante, depois a trama meio que vai decaindo bastante. O personagem do Kurt Russell, Li Shao, é o único personagem desse trio aí que segura, né, o carisma por um bom tempo, né? Tirando a Kate, mas essa mesma também perde um pouco o seu destaque. Mas com certeza o núcleo dos anos 50 é o melhor. Eu digo isso desde o primeiro episódio e, cara, é incontestável, cara. Na verdade, em muitos momentos eu me peguei me perguntando, né, quando a trama de 2015 estava bem chata e lenta, né, às vezes eu me perguntava, cara, dava pra fazer uma série, uma temporada inteira só com esses personagens, com a Keiko, com o Bill e com o Lee. Dava tranquilamente pra fazer isso, cara. Mas enfim, né? Enfim, não foi bem isso. E sim, eu acho que
eu posso dizer que esses personagens são muito melhores do que os de 2015 e eu assistiria facilmente uma trama só com eles. E talvez teria sido melhor se focasse mais na origem da Monarch, com a série avançando pelas décadas e tudo mais, mas a gente não teve isso, né? Não que a trama de 2015 seja horrível, ela é fraca, mas a dos anos 50 é muito melhor. E por falar nisso, tivemos alguns eventos que, vários retcons em relação ao cânone do Monsterverse, e isso foi algo bastante polêmico. Deu mais polêmica lá na gringa do que aqui no Brasil. Aqui no Brasil acho que a gente tem pouca gente realmente se importa com o cânone e tudo mais, ou pelo menos não comenta tanto essa questão. Mas eu sou um cara que gosto de ver tudo bem explicadinho, tudo bem coeso, né, em relação ao restante da lore da história. E pra mim, cara, foi um pouco frustrante sim. Ver certos acontecimentos e certos elementos do universo, da continuidade expansiva, do universo expandido de Monsterverse, como os quadrinhos, outros materiais, sendo meio que descartados ou completamente alterados, sofrendo retcons o tempo todo, soft canon e não sei o que, realmente foi um pouco embaçado. A série ela ignora quase todas as HQs do Monsterverse, assim, relacionadas ao Godzilla principalmente, né? A Awakening não conta, né? Sofreu aquele soft canon, né, que eles comentaram. Mas, cara, a gente só tem o Li Shao e a gente tem alguns elementos só que eles se basearam naquela HQ. Mas tudo criando a sua própria continuidade. A Awakening era perfeito? Não era uma HQ perfeita. Ela contradizia algumas coisas dos filmes, sim. Só que, cara, toda essa questão do cânone é muito complicado no Monsterverse e a cada projeto eles vão mudando. Isso é um saco, sabe? Eles mudaram algumas datas, mudaram alguns acontecimentos. Eles se contradizem com coisas que até os filmes comentam, sabe? Então é complicado mesmo. Pra quem acompanha, pra quem se importa com isso, vai se incomodar. Pra quem não se incomoda, não vai se incomodar, entende? Eu pretendo fazer um vídeo melhor falando sobre isso, ou talvez uma postagem, mas isso me incomodou sim na série. Os monstros. A computação gráfica é bem feita, as cenas são da hora. Os visuais, uns beiram ao genérico e o patético. Outros são bem divertidos, como o Frostvark, que foi o meu monstro favorito. O Ion Dragon, ele é legalzinho, mas o visual não é lá a melhor das coisas. E o papel dele também na série é meio confuso. A gente não sabe se parece que são vários Ion Dragons e eles não explicam o paradeiro do Ion Dragon dos anos 50 e nem aonde foi o primeiro Ion Dragon, sabe? A gente não sabe, eles não explicam, sabe? É tipo meio que jogado no ar, então, né, isso realmente é meio chato. Mas isso é o meu lado crítico chato comentando. Sobre o que dá o título à série, Monarch, a organização aqui é, cara, complicado, é patético. O núcleo moderno, né, cara, é uma porrada de estagiário bobão, é uma porrada de agentes incompetentes. Cara, é um time assim, eu não consegui me simpatizar com ninguém lá. O Tim talvez seja o que eu mais, assim, sabe, aquela vice-diretora lá totalmente... foda-se, tá ligado? Eles são incompetentes, eles não vão pra lugar nenhum, não conseguem fazer nada, eles perdem pra um grupo de adolescentes, tá ligado? Porra, adolescentes não, né, jovens. Porra, o núcleo dos anos 50, a Monarch daquele tempo, é mais competente, é melhor explorada e desenvolvida do que a Monarch do bagulho moderno, tá ligado? Sabe, eles não exploram quase nada. A Monarch, ela é o coadjuvante na série, tá ligado? A importância mesmo é pra família do Rand e tudo mais, tá ligado? O Godzilla na série realmente é legal, né? Não é uma série sobre o Godzilla, né? É uma série sobre a Monarch e tudo mais, e no final dos contos nem foi uma série muito sobre a Monarch, né? Foi uma série sobre a família Randa, né? Eu desgostei? Não. Amei? Amar é uma palavra muito forte. Eu achei bacana, realmente. Foi uma série boa. Eu não posso dizer que não foi, sabe? Li Shao é um personagem incrível, o núcleo dos anos 50 foi bacana, tivemos bons episódios, boas cenas com o Godzilla, tivemos bons momentos, boas explicações, assim, alguns episódios sobre certos elementos. Então, cara, a história foi, assim, tem buracos, controvérsias, polêmicas,
personagens descartáveis, tramas chatas e episódios fracos. Mas tivemos episódios muito bons, personagens muito carismáticos, o Li Shao é perfeito, atuações muito boas e um drama humano comovente em muitos momentos, tá ligado? Acho que não é tão foda quanto Godzilla Minus One, mas em comparação com o restante do Monsterverse, eles fizeram um excelente trabalho. Podia ter sido muito melhor? Claro, podia ter sido muito melhor. Foi uma merda? Não foi uma merda. Na verdade, foi muito boa. Você pode amar, você pode detestar. Ou você pode achar que nem eu. Uma boa experiência, mas... foi legal. Legalzinho. Foi legal, foi bacana. Mas não foi uau, mas foi bacana. Eu não posso reclamar, me diverti sim, mas também tive meus pontos aí que eu já apontei. Não sei se eu dou uma nota, talvez eu dou uma nota mais tarde quando pensar melhor. É isso, pessoal, obrigado de coração por todos que acompanharam nossa série até aqui. Se inscreva no canal e deixe a hashtag MonarchFinal e comente a sua opinião da série em geral.